Ai, ai, bora. Boa noite a todos, pessoal. Bora lá mais uma aula nossa. Na verdade, nossa aula de revisão para nossa AV2, tá? A aula da semana passada eu acabei de postar no YouTube, tá? Tava só carregando, então eu acredito que até o final da aula ele já publique para vocês, recebam aí mensagens e tudo, tá? Então até o final da aula aqui já deve estar disponível. Já estava carregando a postagem, tá? Então bora lá, pessoal. Na nossa semana que vem, dia 1º de 6, né? Começaremos nossas avaliações, tá? Na V2, como vocês já estão calejados aí de saber, nós vamos ter aquelas 20 questões todas objetivas, tá? Ou seja, de marcar as nossas provas, tá? Mesmo esquema, 24 horas para que vocês possam aí resolver, né? Aquela mesma dinâmica que aconteceu na nossa V1, tá? Então, sem mistério, a gente já conhece, né? Ninguém aqui é novato, né, meu povo? Todo mundo já tá, sabe disso, qual é salteado, como é que funciona, né? Então, nossa prova será semana que vem, nossa de recuperação judicial e falência, tá? Então, bora lá para nossa revisão. Pega aí o caderno, pega aí a caneta, bora questão por questão que a gente faz. A prova são 20 questões, tá? Então, bora lá, meu povo, simbora. Deixa eu abrir aqui. Bom, simbora. Todo mundo aí, tudo certo? Pegou caneta, pegou o caderno. Bora lá. Primeira questãozinha. Prova juiz de direito. Show, massa, sem problema algum. 2019, tá? Deixa eu ver o que a gente precisa saber. Só um segundo. Pronto, beleza. Pessoal, primeira questãozinha. Deixa eu ver só se é na falência. É falência, tá? A gente precisa saber da ordem de pagamento, principalmente das verbas trabalhistas na falência. Pessoal, só recapitulando, né? O primeiro que recebe verba trabalhista, ou a primeira verba a ser paga, tanto no procedimento de falência quanto no procedimento da recuperação judicial, é a verba trabalhista, por ser justamente uma verba de natureza alimentar, né? Então, por isso, era o primeiro lugar, tanto na RJ quanto na falência, beleza? Então, para essa primeira questão, a gente tem que saber acerca do crédito trabalhista, especificamente, né? Lembrando sempre que ele é o primeiro, né, a ser pago, tá? E lembrando, só um detalhe, tá? Que a legislação falimentar exige, na falência, né, há um limite, né, de até 150 salários mínimos, tá? Então, só um detalhezinho que tá na letra da lei, isso aqui. Isso aqui é copiar e colar de letra de lei, né, meu povo? Mas a gente já sabe que o primeiro lugar para se pagar, tanto na falência quanto na RJ, são os créditos trabalhistas, tá? Então, nessa primeira questão, é uma questãozinha que vai envolver a falência, mais especificamente, né, os créditos trabalhistas, tá? É bom a gente, deixa eu liberar aqui para o Marcos, bom a gente saber disso aqui, tá? Então, primeira questão, show de bola, falência, créditos trabalhistas, pode botar aí. Segunda questão, bora ver. Deixa eu ler aqui. Segunda questão, falência, tá? Também, segunda questão, falência. Questãozinha de concurso, né? 2018 para procurador. Show de bola. Segunda questão, falência. Pessoal, a falência, a gente viu, né? Tem um artigozinho que não me sei agora de cabeça, cara, mas tá lá no nosso PowerPoint, tá? Depois eu até vejo que eu não sei decorado. Decorar artigo não é comigo, né? Mas a gente viu que para que haja a figura da falência, o pedido da falência, né? Primeira coisa, deixa eu só ver aqui o que botaram aqui no chat. E aí, grande Marcos, boa noite, boa noite. Tudo bom? Estamos fazendo a nossa revisão, tá? Para a prova. Estamos na segunda questão. Primeira questão a gente já falou foi falência e créditos trabalhistas. Segunda questão é só falência. Na verdade, os requisitos para ser pedida a falência, assim falando, né? Lembrando que o empresário, no caso, ele deve deixar de pagar alguma obrigação líquida, né? Essa obrigação ela pode estar materializada em títulos ou título executivo protestado, né? E aquela ideia, né, que o valor tem que ser equivalente a 40 salários mínimos. Lembra? Tem um artigozinho, deixa eu pegar aqui logo ele para falar para vocês, que aí fica mais fácil, né? Deixa eu abrir aqui a lei falimentar, que eu não me recordo de cabeça, cara.
Calma aí, deixa eu abrir logo, fica mais fácil. Aqui. Vou até abrir também o nosso PowerPoint, que eu já indico aonde que está essa situação. Esse aqui. Deixa até o PowerPoint aberto, que aí eu vou dando a dica para vocês em termos de estudos. Calma aí, só abrir aqui. Só um segundo, estou abrindo aqui o PowerPoint, aí fica melhor. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Não, não é esse. É esse outro. Calma aí, pessoal, um minutinho. Pronto, deu certo. Deixa eu abrir aqui, eu vou até indicar. Deixa eu botar aqui já até no slide. Calma aí. Falência. Cadê o artigo? Tem um artigo certinho que bate bem em cima dessa questão. Calma aí, calma aí. Pronto, tá aqui. Artigo 94, tá? Da legislação falimentar. Então, essa segunda questão, né, vai envolver o artigo 94. O que diz o artigo 94? Será decretada a falência devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, por exemplo, título ou título executivo protestado cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos. Essa é a primeira situação. Segunda situação, quando ele é executado por qualquer quantia, ele não nomeia bens a penhora, tá? E terceiro, quando ele pratica qualquer daqueles atos que nós já vimos, que é desfazer de patrimônio, vender patrimônio para outro, né, para tentar tirar ali qualquer bem que possa ser executado no futuro, tá? Então, essa segunda questão ela vai envolver a falência como um todo e especificamente o artigo 94, tá? Indico aí a leitura desse artigo, né, para você conseguir responder com muita tranquilidade essa segunda questão, tá? Terceira questão. Terceira questão é aquelas famosas 1, 2 e 3, tá, meu povo? Questãozinha também de concurso, acho que todas são de concurso, tá? As nossas questões já envolvem recuperação judicial e falência, é mais fácil a gente achar em provas aí de concurso. Vamos ver aqui. Vamos recapitular alguns pontos, tá? Aqui vai envolver tanto recuperação judicial quanto falência, tá, pessoal? Terceira questão, as duas, RJ e falência. Bora recapitular alguns pontos. Primeira coisa, quando eu ingresso com pedido de recuperação judicial, né, ou a falência, o juízo que é responsável pela decretação da falência, pela autorização da recuperação judicial, é onde há o principal estabelecimento do devedor. Lembra que a gente falou sobre isso? E o principal estabelecimento, nós também já vimos, que é nada mais é do que onde há maior concentração de volume de negócios. Tá? O que mais? A recuperação judicial e a falência, né? Elas se aplicam à sociedade de economia mista, mas não à empresa pública. Isso é verdadeiro ou é falso, né? Na verdade, eu acabei falando aqui uma resposta, né? Está errado, né? Nas duas, né? Tanto economia mista como empresa pública. Eu fui ler o item, olha, vacilei. Meu povo, tanto empresa de economia mista quanto empresa pública não se aplica a ideia da recuperação judicial. Está lá naquele artigo 2º, é vetado, tá? Economia mista e empresa pública, tá? Outro ponto interessante, estou quase dando a resposta, que eu vou ler e acabo. Tá. Outro ponto interessante é o seguinte: eventuais quantias ilíquidas. O que é quantia ilíquida? É aquela que ainda merece ser calculada. Então, por exemplo, quando o juiz fala assim, condeno a empresa a pagar os direitos trabalhistas. Sim, quanto é isso? Isso merece ser liquidada essa sentença, tá? Então, quando a gente faz cerca daquelas suspensões das ações, então, por exemplo, quando eu ingresso com uma recuperação judicial, as ações ficam suspensas, lembro, por 180 dias prorrogados, lembro disso? Pronto. Essas ações, essas execuções que se suspendem, na verdade, né, aquelas que têm quantia ilíquida, elas continuam, ela não suspende, tá? Porque ainda não tem nenhum valor ainda para poder
provisionar lá na falência ou lá na recuperação judicial. Na falência não, porque a falência o prazo não existe, né? Fica, né, ad eterno. Mas na recuperação judicial, esse valor ele precisa ser liquidado para ser justamente bloqueado lá nas contas da recuperação judicial, tá? Então, quantias ilíquidas não suspende, tá? As ações e execuções, assim, porventura. Tá? Então, nessa terceira questão, na verdade, pessoal, aqueles 1, 2 e 3, eu acabei falando aqui, até quase dando a resposta, na verdade, mas a gente precisa lembrar desses pontos. Primeiro, onde é que é o foro competente? Principal estabelecimento devedor. Segundo, economia mista, empresa pública, não se aplica à recuperação judicial à falência. E terceiro, as demandas, as quantias ilíquidas não são suspensas, tá? Então são pontos importantes que a gente precisa aqui, já fiz uma recapitulação nessa terceira questão, questãozinha tranquila, mas que exige esse conhecimento de vocês, tá? Quarta questão. Bora ver. Tranquilo. Quarta questão, pessoal, é acerca de quem pode requerer a recuperação judicial, tá? Então, envolve aí recuperação judicial, RJ, tá? E detalhezinho muito importante, tá? A sociedade que pode, porventura, requerer a recuperação judicial é a sociedade empresária, lembram disso? Economia mista, seguro, sociedade, esse tipo de sociedade não é possível requerer a figura da recuperação judicial. Então a gente precisa saber essa temática para poder encontrar aqui nessa quarta questão o item correto, tá? Então quarta questão, recuperação judicial, tá? Temos que saber quem pode requerer a recuperação judicial. Quinta questão, banca CESP, tá? Certo ou errado? Bora ver aqui. Show. Quinta questão, pessoal, alguns pontos que a gente precisa lembrar aqui e discutir. Quando a gente fala em trespasse, vocês lembram o que é o trespasse? A gente conversou isso no nosso semestre retrasado. Empresarial 1, Teoria Geral da Empresa. Trespasse é a venda do estabelecimento comercial. Então, por exemplo, quando uma empresa que está em recuperação judicial, ela vende parte do seu estabelecimento, ou o estabelecimento como um todo, sei lá, vende uma loja dela, ela está buscando justamente ali a sua preservação, né? Então, o contrato de trespasse, ele pode ser considerado como uma forma, sim, de, por exemplo, a empresa estar buscando a sua preservação. Então, para a gente poder entender essa questão, a gente tem que lembrar do trespasse, que é nada mais é do que a venda do estabelecimento comercial, né? Então, quando eu vendo o estabelecimento, o nome do contrato dessa venda não é contrato de compra e venda, não. É contrato de trespasse. Que eu estou vendendo um estabelecimento comercial, tá? Então, esse tipo de contrato, ele pode sim, se você, quando a gente entende o que é, né, na verdade a empresa está vendendo parte dela justamente para poder arrecadar dinheiro e ser preservada, tá? Então, nessa quinta, perdão, é recuperação judicial, tá? E com essa temática que a gente já conversou um pouquinho, tá? Sexta questão. Meu povo, sexta questão é falência, tá? E novamente artigo 94. Pode colocar aí. Falência, artigo 94. Só lembrando, né, meu povo? Falência, 40 salários mínimos, pelo menos, tá? 40 salários mínimos. Então, sexta questão bem tranquila, filé demais. Falência, artigo 94. Geralmente, pessoal, as provas de quando cai em falência, ela vem pelo artigo 94 mesmo, tá? Sétima questão. Pessoal, sétima questão vai envolver, deixa eu só aqui. Calma aí, deixa eu pegar aqui o artigo bem direitinho.
Calma aí que eu vou já passar para vocês. Eu tô só procurando aqui qual é o artigo da lei que eu não tô achando aqui, ó. Rapaz, será que eu não botei no PowerPoint para vocês? Calma aí, meu povo. Segura aí, segura aí. Bora na lei mesmo. Deixa eu abrir aqui a lei 11.101/2005. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui o negócio. Que eu não sei se eu. Calma aí, meu povo. Segura aí. Créditos. Eu encontro, agora eu não sei decorar do artigo, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Acho que é o 151. Deixa eu ver aqui se é esse artigo. Calma aí, galera. Mas ao vivo não é assim mesmo, né, meu povo? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Trinta e três. Deixa eu ver se é esse aqui, que não tá. Acabei esquecendo de colocar no PowerPoint, ó. Ó, tá aqui. Artigo 83. Achei. Artigo 83. Tá? Artigo 83. Então a nossa sétima questão, ele é o artigo 83, tá? Que é a ordem de pagamento na falência, tá? A classificação dos créditos. Então, em primeiro lugar, vem os créditos da legislação trabalhista limitada a 150 salários mínimos. Em segundo lugar, o crédito garantia real, né? Telamento do bem. Terceiro, crédito tributário, né? Quarto, na verdade, o quarto ele tinha sido revogado, né? Realmente, o quarto não tem. Aí, sexto, crédito quirografário, né? Então, pessoal, o artigo, só confirmar com vocês, 83, pronto. Ele é o da sétima questão, tá? Sétima, artigo 83. Dê uma lida nele, tá? Oitava questão. Oitava questão. Deixa eu ver aqui, calma aí que eu tô lendo aqui a questão. Oitava questão. Tá, beleza. Oitava questão, pessoal, é o artigo 2º da lei, né? Lembra o artigo 2º que ele diz: essa lei não se aplica a empresa pública de economia mista, em banco, né, que é instituição público-privada, cooperativa, consórcio, plano de saúde, aí começa a falar, né? Essa oitava questão, ela vai exigir da gente que a gente saiba, na verdade, a quem que eu vou aplicar a falência, por exemplo, né? Então aqui a oitava questão, ela vai exigir de mim a falência, especificamente, mas é aquele artigo 2º lá da legislação falimentar, tá? Então, que é quem que eu não aplico. Se eu não aplico a nenhum daqueles, então os demais seriam corretos, tá? Então, oitava questão, falência, tá? A gente tem que lembrar daqueles pontos que a gente já conversou. Nona questão, banca CESP, tá? Aí aquela famosa certo ou errado.
Bora ver aqui. Ah, pessoal, que eu falei ainda há pouco, né? Quantia ilíquida, ilíquida. O que é ilíquida, professor? Ilíquida é quando ainda está contando, ainda está contabilizando. Como eu disse, quando o juiz, o típico exemplo é esse, o juiz ele chega assim, condeno a reclamada, condeno a empresa ao pagamento do 13º. Sim, quanto é? Aí tem que liquidar, então tem que calcular, tá? Então essas ações que quando tem uma demanda ilíquida, não suspende, pessoal, porque não foi contabilizado. Aquela ideia de suspensão dos processos, ela só ocorre quando já tem um valor que você vai executar. Se você ainda está contando quanto que vai ser, não tem por que suspender, né? Então, porque o grande intuito, o grande objetivo daquela suspensão que ocorre no processo falimentar é justamente dar para a empresa um respiro, né? Para que ela consiga ali buscar crédito, né? Então, nesse sentido, aquelas que são ilíquidas, ou seja, que ainda estão sob contagem, né? Assim dizendo, de quanto é que vale realmente, não tem porquê eu suspender. Então, não suspende aquele tipo de situação, tá? Então, nessa nona questão que nós estamos, vai envolver justamente as demandas ilíquidas, que a gente já sabe, né, que não se suspende, tá? Nona questão, ok. 10ª questão. Mais uma questãozinha, CESP, vamos ver aqui. 10ª questão. Povo, 10ª questão, tá, beleza. 10ª questão, ele vai envolver aqui a figura do administrador judicial, tá? E aí, o que a gente tem que saber dele é que se ele praticar qualquer ato, né, qualquer ato que venha a ferir a legislação falimentar, ele pode ser destituído do cargo. Então, se, por exemplo, o administrador judicial praticar algum crime falimentar, ele pode ser destituído. Onde é que está isso, professor? A fundamentação exata dele está lá no artigo 31, tá? Então, bota aí, artigo 31 da legislação falimentar. Mas só é algo que a gente já conversou nas nossas aulas. Se o administrador judicial praticar qualquer ato ilícito, ele pode ser destituído e nomeia-se um outro, tá? Então, nessa 10ª questão, vai falar um pouco sobre o administrador judicial, tá? Em especial, o artigo 31 da legislação falimentar, tá? 11ª. Deixa eu ver aqui. Pô, 11ª, artigo 2º de novo, tá? O artigo 2º ele tem uma boa incidência porque ele fala justamente as empresas que não se aplica à recuperação judicial e à falência. Então, quem são? Empresa pública, economia mista, seguro, plano de saúde, banco, aquela galera da previdência. Então, essas empresas não se aplica à figura da recuperação judicial, tá? Então, essa 11ª questão, eu tenho que lembrar do artigo 2º. Eu tenho que lembrar quais são as formas, quais são as empresas que aceitam o pedido da recuperação judicial, tá? Então, 11ª questão é tranquila, mas eu tenho que lembrar disso. Artigo 2º da legislação. 12ª questão. Calma aí. Essa 12ª é bem interessante. Isso aqui envolve falência, tá, pessoal? Deixa eu até ver qual é o slide, até para falar para vocês. É o seguinte, aquela famosa execução infundada, o pedido de falência infundado. Quando você vai lá e requer, de fato, a falência de outra empresa, mas apenas por questões para forçar o pagamento de uma conta, mas totalmente aleatório, sem qualquer fundamentação,
aquele que requer o pedido da falência de maneira indevida, ele pode sofrer uma condenação em danos morais, tá? A improcedência dele, tá? Que tá no slide, ó. Tá no slide, deixa eu ver aqui. Tá no slide, qual é esse aqui? 37, tá, da gente? Tá no slide número 37, ó, a denegação da falência. Então, quando a falência é denegada em razão da improcedência do pedido de falência, condena seu autor em ônus, sucumbência e indenização, tá? Então, nessa questão aqui, na 12ª, é bom lembrar do artigo 101 da legislação, que vai falar justamente disso que a gente falou em sala de aula. Se porventura, né, você requerer de maneira equivocada a falência só para forçar o pagamento, só para fazer o mal, e for julgado improcedente seu pedido de falência, você que requereu de maneira indevida deve pagar honorários e danos, tá, àquela empresa. Tá? Então, 12º, a gente tem que lembrar do artigo 101, importante isso aqui, tá? Para poder resolver a questão. 13ª, simbora, meu povo, acabou não, a prova aqui é esticada. Vamos ver aqui, 13ª. Calma aí, deixa eu ler aqui. Ah, meu povo, 13ª filé. 13ª é aquele artigo 48 da legislação falimentar. Qual é esse artigo 48, professor? É aquele que vai falar sobre os requisitos para a propositura da recuperação judicial. Aí, quando é que eu posso ingressar com pedido de recuperação judicial? Lá ele fala, não, exercer atividade há pelo menos há mais de 2 anos, não ter falido, não ter há menos de 5 anos já requerido, ou, na verdade, ter obtido a concessão da recuperação judicial, né? Não ter sido condenado em crime falimentar. Lembra disso? Foi até uma questão nossa da V1, né? Então, aqui volta de novo essa mesma temática acerca dos requisitos para a propositura da recuperação judicial, tá? Se alguém quiser anotar em termos de artigo, é o artigo, deixa eu dar de cabeça, 48, tá? Então, questão 13, requisitos da recuperação judicial, em especial o artigo 48. 14ª questão. Deixa eu ver aqui. Tá. Pessoal, 14ª questão vai falar sobre falência, tá? E suspensão das ações. Na recuperação judicial, a gente viu que existe um prazo para os processos ficarem suspensos, que é um prazo de 180 dias, prorrogados por mais 180 dias, conforme a necessidade da empresa. Show de bola. Agora, na falência, a gente não tem essa suspensão, por quê? Porque a empresa ela não está mais funcionando. Então, não tem motivo de suspender as ações. Então, na falência, não se suspende ações de execução contra o falido, não tem sentido, tá? Continua tudo normal. Porque a empresa não está mais funcionando, o grande objetivo dessa suspensão é fazer com que a empresa respire, porque para de bloquear bem, para de penhorar a conta, para tudo, fica suspenso. Então, para a empresa isso é ótimo, porque faz o capital gerar. Agora, quando a empresa já está falida, não tem por que suspender essas ações. Então, na falência não se aplica esse efeito da suspensão, tá? Então, nessa 14ª questão, tem que saber disso para poder aqui resolver a questão, tá? 15ª questão. Ah, pô, isso aqui é moleza. 15ª é a mais fácil da prova, tá? Meu povo, 15ª questão. Eu tenho que saber quem é o profissional que administra os bens da empresa que está em recuperação judicial. Vou nem falar, né? Você já sabe. Quem é o profissional nomeado pelo juiz que irá administrar os bens da sociedade? Oh, meu nosso nome já está falando, né? Então, 15ª, não vou nem esticar muito, porque é a armaria. Isso aqui dei de graça para vocês, né? Foi até uma prova de concurso, viu? Advogado do Rio de Janeiro, 2014. Alguma autarquia, tá? Então, recuperação judicial e falência, quando tem uma sentença favorável, logo em seguida o juiz vai nomear um profissional. Qual o nome desse profissional, vocês já sabem, tá? Então, 15ª questão.
tá? Bora lá. Kátia, foi mal, não tinha visto aqui teu chat. Essa questão só é a questão da prova, tá? Eu tô aqui analisando cada questão, é revisão da nossa prova. Semana que vem é a nossa prova já, tá? Então, são as questões da nossa prova, que eu tô aqui analisando item por questão, só mais para dar um norte para vocês. Então, 15ª já foi. 16ª questão. Pessoal, 16ª questão é recuperação judicial, os princípios da recuperação judicial. Quais são os princípios que nós vimos em sala? Tivemos a ideia da preservação da empresa, né? A ideia da recuperação é justamente essa, buscar com que a empresa seja preservada, né? A função social da empresa, ou seja, a empresa ela tem um papel no âmbito social, porque ela gera emprego, ela movimenta uma economia, arrecada tributo, né? Então, esse é mais um princípio. Então, 16ª, princípios da recuperação judicial, para a gente conseguir aí responder essa questão tranquilamente. 16ª, 17ª, perdão, 17ª. 17, bora lá. Tá. 17ª, recuperação judicial, de novo, tá? A Assembleia Geral de Credores. E quem é que organiza a Assembleia Geral de Credores? Quem que fica lá na frente negociando com os credores? É a mesma resposta da outra questão, de quem o juiz nomeia. Bom, 17ª filé também, tá? É um profissional que vai administrar os passivos ali da empresa. Tem o nomezinho desse profissional. Não vou falar porque, enfim, é o gabarito da questão, tá? Então, 17ª, recuperação judicial, o profissional que vai administrar a Assembleia também Geral de Credores, tá? 18ª, tá acabando, tá acabando. 18ª é artigo 2º da lei. Esse artigo 2º cai muito, cai demais. Porque como é assim, ó, esta lei não se aplica. Aí você como vai decorar para uma prova de concurso, às vezes eles gostam de perguntar por quê? Porque o não se aplica. Então você decorou, às vezes você pensa que se aplica. Então eles adoram fazer pegadinha com essa questão, com esse artigo. Então, 18ª, artigo 2º da lei, novamente. 19ª. Pessoal, 19ª vai falar acerca da habilitação de crédito. Se você tiver algum crédito que mereça ser habilitado, você deve entrar em contato primeiro com o administrador judicial, né? Lembra que a gente falou? Tem uma fase primeira ainda administrativa, você manda um e-mail para ele, manda uma carta, ele te manda uma carta ou algo do gênero, hoje em dia é mais e-mail, né? E aí você habilita seu crédito, tá? Então, 19ª é bem tranquilo, mas a gente precisa saber que para eu ter direito a receber, para eu receber, na verdade, aquele dinheiro, eu preciso habilitar, tá? Então eu preciso falar com o administrador, tá certo, esse crédito tá certo, ou então meu valor tá errado, corrija aí, tá? Esses pontos são importantes a gente falar, porque a 19ª questão ela vai abordar isso, tá? A relação com o administrador, a habilitação do crédito, na verdade. A habilitação do crédito. 19ª, habilitação do crédito. E chegamos à 20ª, meu povo. 20ª questão, vamos ver. Ah, meu povo, isso aqui eu botei para fechar com chave de ouro, né? 20ª questão, qual é, na verdade, o juízo competente para julgar a recuperação judicial, para homologar o plano, tudo da recuperação judicial. Principal estabelecimento devedor. Lembra disso? E o que é o principal estabelecimento devedor? Onde há maior concentração de volumes de negócios, tá? Bom, pessoal, então conseguimos aí recapitular todos os pontos da nossa prova, a gente conseguiu ver todas as matérias, né? Tudo que a gente estudou. Deixa eu fechar aqui a prova. A gente conseguiu fechar todos os temas que nós falamos durante todo o nosso semestre, né? Desde a parte da recuperação judicial, falamos sobre falência, os créditos que são habilitados, né? Todos esses pontos a nossa prova ela vai exigir. A nossa prova ela tem duração de 24 horas, tá? Terminou o pergaminho. Vai dar certo, povo, relaxa. Eu já dei até os artigos para vocês, aí, não tem nem erro, viu?
Mas a gente conseguiu trabalhar toda a temática da nossa disciplina, né? Foi um prazer, novamente, tê-los aqui conosco no Direito Empresarial, né? Esse é o último Direito Empresarial, né? Infelizmente, então semestre que vem vocês já se livram dessa disciplina, né? Acaba por aqui a recuperação judicial, tá? Quem sabe a gente se encontra mais à frente em outra disciplina, tá? Mas eu acredito que eu vou estar com mais empresarial, então provavelmente eu vou estar com empresarial 1, 2 e 3, né? Que é esse que a gente finaliza. Então, pessoal, eu só tenho realmente a agradecer a todos vocês. Vai ficar no YouTube, tá? Eu vou colocar aqui essa nossa aula assim que terminar aqui, vai subir para a nuvem e aí eu publico no YouTube, tá? Para vocês depois revisarem, tá? Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Foi um semestre excelente, né? Semana que vem já é a prova, né? Não tem aquele contato visual, né? Por meio aqui do sistema remoto. Foi um excelente semestre, conseguimos trabalhar toda a parte da recuperação judicial e da falência. Vocês vão ver, são questões de concurso, né, nível alto, mas que a gente consegue responder de maneira muito tranquila, porque a gente conseguiu estudar tudo isso no transcorrer do nosso semestre, tá? O nosso PowerPoint já está no nosso grupo do WhatsApp, mas de toda forma eu vou reenviar, tá? Para que vocês, se alguém quiser dar uma lida. Essa nossa aula de hoje, assim que terminar aqui, se subir hoje, eu já posto. Se não, amanhã, sem sombra de dúvidas, eu não vou esquecer, tá? Eu posto para vocês no período da tarde, tá? Tranquilo? Galera, ó, cadê a Kátia aqui? Tô aperrachando pra tudo. Concurso da Perforce, é assim mesmo, viu? Relaxa. E isso vai só desse jeito, meu povo, porque mais na frente vocês vão ter TCC, vão ter, se Deus quiser, vão estar estagiando, vão estar trabalhando na área, vai ter OAB. Então, Kátia, é assim mesmo, já vai se acostumando, viu? Vocês já estão indo pro quinto semestre, meu povo, semestre que vem. Metade da faculdade. Já são 50% advogado, né? Galera, então, muito obrigado. Foi um semestre maravilhoso, né? Foi excelente essa nossa disciplina, uma disciplina muito atual, né? Vocês viram aí, todo dia tem uma matéria, uma notícia diferente. Isso agora vocês já sabem já, como o que acontece, né, com cada procedimento. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu interromper.